Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao capítulo que a gente já vem vendo há 2 ou 3 aulas, que são a urbanização das cidades brasileiras. Hoje a gente vai falar de um problema recente das cidades, recente e atual. Né? Qual é? Os problemas ambientais urbanos, os problemas nas grandes cidades. Muitas vezes pela lotação de pessoas, né? Ou pela falta de estrutura. Daqui tem nas cidades, por exemplo, cidades pequenas com muitas pessoas, né? Como vai dizer aqui essa introdução. As cidades são por si um local, ou as cidades são por si só um local de problemas devido às altas concentrações populacionais, como eu acabei de explicar. Muita gente nas cidades. Aí a gente tem como exemplo aí para mostrar as megacidades de Tóquio, que tem 37 milhões de habitantes, ou a de São Paulo, com 12 milhões. Tá? Então essas pessoas são fontes poluidoras próprias das atividades industriais. Então, a poluição vem dessas atividades que eu vou falar agora. Atividades industriais, dos serviços e do consumo, encontrados nas grandes cidades e médias cidades. Tá? Uma produção de rejeitos tão grandes que ultrapassa a capacidade da natureza de se reciclar e se renovar. Então, a natureza não acompanha essa poluição. Os sistemas naturais, como os dos rios, os córregos e lagos, do solo e do ar, prejudica a própria estrutura. E isso vai afetar diretamente a qualidade de vida nas cidades. Como essa onda de usar máscara, acho que você deve ter visto na televisão que Tóquio já tinha o costume de usar máscara, justamente por causa da poluição. Então, todos esses problemas ambientais vai trazer danos ao meio ambiente. Como? A inversão térmica, que eu vou explicar para vocês, as ilhas de calor, a chuva ácida, o lixo, a poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição sonora, poluição visual. São os grandes desafios aos gestores dessas cidades. Então, todos esses problemas que a gente vai ver agora acontecem nas cidades. Professor, no campo não acontece? Acontece, mas não tanto quanto nas cidades. Principalmente hoje em dia, o lixo já está chegando ao campo. Vamos lá. Primeiro, problemas ambientais urbanos. Poluição urbana. Vamos ver o que é que diz. As grandes cidades brasileiras, em virtude da concentração industrial de veículos, além da transformação do espaço natural em artificial, apresentam uma série de transtornos ambientais. Primeiro, poluição sonora. A poluição por rejeitos industriais, que, por não terem tratamento específico, terminam contaminando a água dos rios e lagoas. Por dejetos químicos e pela infiltração do solo, contaminam rios, mananciais e lençóis subterrâneos, envenenando e matando a vida, e etc. Contudo, a forma de poluição urbana que tem mais causado danos às cidades e à atmosfera, provocados pela contínua emissão de gases oriundos da humanização do espaço. Então, o que está dizendo aqui? O que vai prejudicar muito é a emissão de gases saindo dos carros, saindo das fábricas. Se você olhar, tem algumas fábricas, mesmo na Itaitinga. Na entrada, se você olhar, tem algumas chaminés que soltam a fumaça. Mas essas chaminés já tem uns filtros na ponta que não polui tanto. Tá? Agora vamos ver aqui, toda poluição. Primeiro, poluição urbana. A inversão térmica. Pessoal, inversão é uma coisa de inverter. O processo normal é esse para não aquecer. As fábricas lançam as fumaças, ela vai para a atmosfera. Correto? Então fica normal. Mas o que seria a inversão térmica? A inversão térmica é uma camada que fica em cima, perto da atmosfera, que faz com que esse calor bata
e não se dissipe. Ele bate e volta. Aí isso é chamado de inversão térmica. Como eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Sem inversão térmica, a temperatura do ar vai diminuindo gradativamente com a altitude. Os gases emitidos por fábricas e veículos sobem e se dissipam. Pois são mais quentes do que o próprio ar. Então, como eu falei para vocês, normal, ele ia embora sem inversão térmica e não esquentava. Agora, com inversão térmica, a temperatura do ar aumenta abruptamente, na chamada camada de inversão térmica. Essa camada abafa a fumaça e sufoca a cidade. É como eu não sei se já aconteceu com vocês, merendar na sala de aula. Se você comer uma coxinha na sala de aula, empesta, principalmente aqueles chilitos, né? Tem cheiro forte. Isso seria uma inversão térmica. Como a sala é toda fechada, não tem para onde o cheiro sair. É a mesma coisa que acontece aqui, tá? Na inversão térmica. Aí vem as ilhas de calor. Pessoal, outra coisa, as ilhas de calor. Eu vou ter essas duas imagens para vocês verem. Ó. A zona rural e as cidades. As ilhas de calor, ela acontece da seguinte forma. A quentura que vem do sol, como é todo cheio de asfalto, não absorve, ou a quentura não passa, não absorve. Então ela fica sobre as cidades. Já no campo não, ó, toda a quentura ela entra para dentro do solo e sobe mais rapidamente. Tá? Por isso que não tem. Ó. Ilhas de calor é o fenômeno presente nas grandes metrópoles brasileiras, onde o solo é impermeabilizado pelo asfalto, gerando a elevação da taxa de absorção de calor. A retirada da cobertura de verde e as construções de grandes edifícios impede a circulação do vento. É o que acontece, não sei se vocês já notaram, depois que asfaltaram em Itaitinga, as ruas que são asfaltadas elas são mais quentes do que as ruas que não têm asfalto. Por quê? Porque mesmo quando chova, a água não passa. O calor não passa, ele fica acumulado no asfalto. E essa acumulação de calor no asfalto gera o aquecimento da cidade, chamado ilhas de calor, que não tem no sertão onde não tem asfalto. Tá? Aí vem outro problema sério, a chuva ácida. Professor, a gente tem chuva ácida aqui no nosso país? Não, aqui a poluição não é tão grande que possa ter chuva ácida. Mas como é que funciona? Ela é um ciclo. As empresas soltam o óxidos de enxofre e nitrogênio, as fábricas soltam, vai para a atmosfera. O que é que acontece? Quando chega no céu, entra nas nuvens essa poluição. E o que é que acontece? Tende a chover, quando chove, a água da chuva vem contaminada com gases e ácidos que deterioram rios, ou polui os rios, mata as árvores que não têm condições, polui o solo, né? Tudo isso causado do quê? Pela poluição que sai das fábricas. Tá? O solo se torna ácido, chega a sujar o lençol freático também. Tudo isso por quê? Por causa das fábricas que soltam gases. Por isso que eu falei para vocês. Aqui no Brasil já tem legislação das fábricas ter filtros nas chaminés. Mas tem uns locais do mundo que não tem, como, por exemplo, os Estados Unidos. As legislações dos Estados Unidos não são tão rígidas quanto aqui no Brasil em relação à poluição ambiental. Tá? Outro problema, o problema do lixo nas grandes cidades. Lixo é denominado qualquer resíduo sólido, aparentemente sem valor, resultante das atividades humanas e que se destaca que é descartado por pessoas, instituições públicas, indústrias, comércios ou prestadores de serviço. O lixo que a gente já sabe qual é. O lixo doméstico, o lixo de hospital, o lixo da escola, né? Os lixos de todos os locais. Ó. O lixo é um dos mais graves problemas ambientais urbanos, pois é responsável pela contaminação do solo, do lençol freático e das águas dos rios,
Muitas pessoas descartam seu lixo de modo impróprio e assim auxiliam para que ocorra o entupimento das galerias de escoamento de água pluviais e águas da chuva, tá, pessoal? Causando enchentes nas cidades e prejuízos ambientais. A questão do lixo, a gente vai estudar em outra aula. Itaitinga não tem aterro sanitário, tem lixão, que é aterro sanitário, é um local preparado para botar o lixo. Tá? Eles cavam um buraco, botam o lixo lá dentro, tem um suspiro para sair o chorume, que vocês não estudam ainda, vocês já estudaram com um aluno em ciências. Tem um chorume, tá? E eles cobrem o lixo de terra e assim sucessivamente. Chegou mais lixo, bota por cima do que já foi enterrado e enterra de novo. Então esses são os aterros sanitários, que infelizmente a terra de vocês não tem. Tá? Outro problema é a poluição hídrica. Quando diz poluição hídrica, poluição das águas. Ó. A degradação dos recursos hídricos por resíduos sólidos, esgotos domésticos ou rejeitos industriais, com a redução da qualidade da água, tá? Perda da biodiversidade, produção de gases como o gás sulfídrico e o metano, e o assoreamento caracterizam a poluição das águas, dos rios, córregos, lagoas, lagos, do lençol freático e das águas litorâneas oceânicas. Então, o que vai causar isso aqui? O não tratamento das águas, do esgoto. Se a gente olhar aqui, isso aqui eu tirei do livro de vocês, ó, a parcela da população do Brasil que tem esgoto tratado. Professor, explica o que é esgoto tratado. Gente, algumas das casas de vocês em Itaitinga não tem, o Itaitinga não é coberto ainda pelo sistema de esgoto, sanear. Né? Então, se vocês notarem, algumas das casas de vocês tem aquelas fossas que quando enche tem que esgotar, então isso não é esgoto tratado. Tá? E isso, quando mostra aqui esse gráfico, é quem tem esgoto tratado, tipo em Fortaleza, né? Que a maior parte tem já esgoto tratado, mas não tudo, mas alguma parte. Olha a diferença, a nossa região em água tratada de esgoto só perde ou só ganha da região norte. Então, na região norte, 33% do esgoto é tratado, na região centro-oeste, 63%, na região sul, 65%, na região sudeste, 58%, e na região nordeste, apenas 48% das casas têm rede de tratamento de esgoto. Tá? Outro tipo de poluição, a poluição atmosférica, os gases que são soltados na atmosfera, que vai provocar, como eu já falei para vocês, até mesmo a chuva ácida. Tá? Outra poluição do solo. Professor, a gente tem um probleminha. Às vezes a gente está com, por exemplo, com uma pipoca, com um xilito e anda Itaitinga inteira, não tem lixeira. Aí eu jogo no chão. Não pode. Guarde o lixo no seu bolso, dentro da mochila, e para jogar em casa. O problema da poluição do solo. Tudo isso aqui é poluição do solo. As pessoas jogarem as coisas no chão, não no lixo. Tá? Como vai dizer aqui, ó, a poluição do solo é a deposição e infiltração de resíduos contaminantes na forma líquida, gasosa ou sólida no solo. Por exemplo, uma forma sólida ou líquida, jogar óleo de cozinha usado no solo, não pode. Né? Então tudo isso é uma forma de poluir o solo, como vocês estão vendo aqui. Ah, porque tem uma coleta seletiva, mas o pessoal enche o lixo que joga tudo no chão. Né? Outro tipo de poluição, a poluição sonora. Quando o som alto demais, paredões de som, trio elétricos, som do vizinho muito alto, propaganda naqueles carrinhos, naquelas motos. Não pode ser poluição sonora, ó. Danifica a audição das pessoas. Tá? É outro tipo de poluição que atinge as cidades. Outro que todos vocês já devem ter visto, a poluição visual. Olha, isso aqui é uma cidade nos Estados Unidos, isso aqui é uma cidade brasileira na época de campanha. Então tudo isso é poluição visual. Que você olha, fica olhando demais e não consegue ver nada, só propaganda. Ó.
Distúrbio ambiental provocado pelo excesso de informações visuais que degrada a qualidade de vida da população urbana. É causado pela comunicação em propagandas e anúncios de produtos, espetáculos, serviços e outras atividades econômicas por meio de placas, outdoors, faixas, cartazes, tetones em fachadas de lojas e prédios e em postes, muros, torres de telefonia celular, entre outros, tá? Então, outro tipo de poluição. Tá? E a gente fica por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade. Abraço.